A gente fala sobre qualidade de vida, a gente fala sobre saúde com a enfermeira Caroline Miguel. Carol, seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Ronaldo. Hoje eu quero falar contigo sobre um tema que me parece muito importante, porque a gente fala sempre muito sobre a questão do sobrepeso, da obesidade, e é evidente que a gente pensa nesse assunto muito do ponto de vista estético, né? Existe uma demanda por um corpo magro, mas nós temos consequências sérias para a saúde quando a pessoa descuida do peso, né? Com certeza. E são dados que para todos ficarem muito preocupados. Na verdade, eu li em vários artigos que falam assim, nós estamos sentados em cima de uma bomba relógio. Por quê? Das doenças que podem ser evitadas, hoje a obesidade ela está em segunda maior causa de morte. Quem vem em primeiro é o tabagismo. Mas nós já tivemos uma redução do tabagismo considerável devido às campanhas, devido ao próprio, à conscientização da população. Mas a obesidade, ela vem aumentando consideravelmente a cada ano. Hoje nós já temos mais de 50% da população sobrepeso e obesa. Mais de 50%? Para ser mais exata, 52%. E dentro de uma obesidade, praticamente a projeção é esse número triplicar em 10 anos. Então, assim, se hoje nós já estamos com dados alarmantes, né, para a obesidade que está em torno de 15%, que é um IMC mais alto, né, ele vai chegar aí quase ao patamar dos 50% se nada for feito, né? Isso tem muito a ver com algo que a gente já conversou aqui, né? Tem a ver com os hábitos de vida. A gente come mal e aí engorda. Exatamente. Na verdade, o grande vilão de toda essa história é o açúcar, né? O açúcar. É o açúcar. O pessoal fala muito do sal. Ah, não pode comer o sal. O sal, de fato, ele é um malefício, é uma coisa ruim para o corpo, mas o açúcar, com certeza, é um vilão prioritário. O sal tem muito a ver com a questão da hipertensão, né? Tem, mas o açúcar também. Ah, é? O açúcar também. Então, por exemplo, o que a gente pode falar de consequências da obesidade? Quando eu tenho um acúmulo de gordura, e essa minha gordura pode ser visceral, ela pode ser no abdômen, ou ela pode ser na totalidade do meu corpo. O que acontece de forma bem prática para que todo mundo entenda? Quando eu faço ingestão de algum açúcar ou alguma comida, não precisa ser o açúcar, pode ser o pão, a massa, a fruta, vai se transformar em açúcar. Ela chega no nosso organismo, ela quebra. Pâncreas vai falar insulina, vai carregar esse açúcar, porque esse açúcar não pode ficar. O pâncreas pega, libera insulina, a insulina capta esse açúcar e aonde ela vai armazenar? Nosso tecido adiposo. Só para entender um pouquinho essa questão Ou seja, vai transformar isso em gordura. Ponto, né? Parte disso a gente gasta em energia, mas é muito pouquinho, né? Então, isso é importante para as pessoas entenderem, a partir do momento quando elas estão comendo, o que acontece dentro do corpo. Mas essa gordura, quando acumulada, ela também pode ficar em volta dos nossos vasos. Então, é aquele pessoal que fala, nossa, a minha veia entupiu, o pessoal no dito popular fala. Por quê? Vamos pensar que o nosso corpo é como se fosse mangueiras e essas gorduras que ficam em excesso ficam em volta da nossa parede. O que vai acontecendo com o tempo? Vai se estreitando, vai causando estenose e é aí que nós temos problemas cardiovasculares muito grandes. Então, isso é uma consequência da obesidade e está relacionado ao colesterol, é uma consequência muito grave. E aí, quando a gente fala de mortes, de doenças crônicas não transmissíveis, está em primeiro lugar. Então, a gente está, de fato, e eu concordo, sentado em cima de uma bomba relógio. Caroline, e você trouxe um dado que eu acho que é muito importante, porque quando a gente fala de açúcar, a gente não está falando necessariamente de quantidade de comida, né? A gente está deslocando um pouco o vilão da obesidade, porque a gente pensa, geralmente, apenas na questão da quantidade de comida, né? Ah, a pessoa é obesa porque come muito, e não necessariamente porque ela come muito, mas às vezes ingere muito açúcar. Exatamente. A gente se depara diariamente, assim, eu posso falar uns 20 casos por dia de situações semelhantes, onde as pessoas relatam, eu não como muito, mas a questão é o que você come, né? Porque o que a gente tem que pensar? Se eu como um alimento com um pico glicêmico, um alto índice de glicemia, um alto índice de açúcar, ele vai se transformar em alguma coisa. Então, com toda certeza, não é só o que eu como, mas como eu como e na quantidade que eu como, né? Uma outra questão que está muito atrelada à questão do açúcar é o diabetes, que também é uma outra consequência da obesidade. Uma outra consequência grave, problemas na articulação. 95% das pessoas com obesidade chegam com problemas no joelho e coluna.
Então, assim, então eu não vou fazer exercício porque eu tenho problema no joelho. Mas eles não entendem que se eu reduzir esse meu peso, consequentemente eu reduzo a minha dor. Porque eu vou trabalhar o fortalecimento desses membros. Então, assim, são consequências gravíssimas que ao longo dos anos vai sentir de forma mais gradativa, né? Bom, então, se a gente quer ter qualidade de vida, não tem jeito, tem que eliminar peso. E não só por uma questão estética. Com toda certeza, mais uma vez a gente reforçou mais um dado, aquelas pessoas que passam por esse problema, é hora de mudar, né, da ação para ter dados diferentes, para ter resultados diferentes. Ok, então, quando você cuida da sua saúde, elimina peso, você ganha qualidade de vida, você evita uma série de doenças e, como disse a Caroline, você tem a possibilidade, né, ao eliminar peso, de eliminar também uma série de doenças.